Há algumas semanas eu fiz a parte 1 deste vídeo e a galera curtiu bastante. Através de uma enquete que eu fiz aqui no YouTube, com algumas sugestões de vídeos para o canal, a parte 2 do vídeo foi eleita pela maioria de vocês como o próximo vídeo. Então, atendendo aos pedidos, vamos para o conteúdo escolhido. O separatismo é um conjunto de ideologias nacionalistas que tem a ver com a reivindicação dos direitos nacionais por parte de um povo sem Estado, face a um Estado expansionário maior. Nas aplicações normais em português, muitas vezes o termo separatismo recebe uma denotação pejorativa. Tendo isso em mente, vamos começar pela Nação Camba. O Movimento Nação Camba de Libertação é uma organização que busca maior independência na região não andina da Bolívia. A Bolívia tem 1.099.000 km². Sua população é de 11,67 milhões, segundo o censo de 2020. O movimento busca maior independência, em particular do departamento de Santa Cruz, a maior região do país, com uma área de 370.000 km². Foi fundada em 1826, com uma população de 3,32 milhões, segundo o censo de 2017, e sua capital é Santa Cruz de la Sierra. O movimento publicamente reivindica o separatismo dessa região e a criação de um novo país. O que significa essa região andina da Bolívia? A América Andina é uma porção territorial da América do Sul. Recebe essa denominação pelo fato de ser cortada pela Cordilheira dos Andes, que se estende do norte a sul do subcontinente. Os países que compõem a América Andina são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. A maioria da população, 70%, é composta por ameríndios e mestiços, consequência da miscigenação entre o índio, população nativa, e o branco, colonizador europeu. Agora vamos ao termo Camba. Camba, um termo de etimologia incerta, é um termo usado para descrever o povo do leste da Bolívia, uma área que cobre 2/3 do país e compreende administrativamente os departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz e parte da Chuquisaca e Tarija, um lugar também chamado de Meia-Lua. A tropa de choque dessa organização é a União da Juventude Crucenhista, formada por jovens da classe média e alta de Santa Cruz, que se identificam enquanto brancos, tendo um caráter fortemente anti-indígena. Durante a agitação política de setembro a outubro de 2008, eles atacaram prédios públicos e instituições governamentais e pessoas que apoiavam o governo constitucional. Eles querem que a região de Santa Cruz tenha independência econômica e administrativa em relação ao Estado boliviano. E isso pode acontecer de duas maneiras: mantendo o contato com a Bolívia ou um caminho mais duro, dividindo a região e construindo um novo país. Segundo o censo oficial, a Bolívia tem 80% da população entre indígenas e mestiços, mas Sérgio Antelo, um dos líderes do movimento Nação Camba, afirma que o governo nacional está falsificando dados estatísticos e consolidando a identidade boliviana na região do Altiplano, La Paz, passando a impor uma administração plena na região, fazendo sofrer então a Meia-Lua, onde o número de indígenas e mestiços são pequenos, mesmo nas ruas de sua capital. Enquanto Santa Cruz é chamada de locomotiva da economia boliviana, as autoridades oficiais, segundo Antelo, do Altiplano, acabam priorizando os interesses dessa região rica, causando uma insatisfação generalizada. A Nação Camba afirma ter mais de 400.000 assinaturas de cidadãos da região a favor da independência. Outro estudo mostra que mais de 82% do povo da Meia-Lua concorda com essa divisão administrativa. Um projeto independente proposto em La Paz pelos separatistas para ser incorporado à nova Constituição é um modelo de 2 estados, que dará ao governo da Nação Camba independência na gestão de recursos, segurança interna e governança. O território reivindicado produz grande parte da riqueza da Bolívia e fornece excelentes indicadores em um dos países mais pobres do continente. A organização existe há décadas, mas se fortaleceu com a chegada do presidente Evo Morales ao poder. Defensores da liberdade suspeitam que Morales estaria retirando recursos da região mais rica
por meio de arrecadações de impostos, sem dar qualquer contrapartida. Porém, com o passar do tempo, o envolvimento de separatistas com traficantes de armas, empresas militares privadas, mercenários e terroristas supostamente ajudaram a dividir a organização, que gradualmente perdeu adeptos. Ao final do governo Bush, houve também o fim de qualquer apoio indireto ou informal da diplomacia americana, e a divisão de Camba começou a acontecer no início de 2009. Além disso, as sucessivas declarações de apoio da Unasul à manutenção da ordem, instituição, soberania e integridade na Bolívia também foram decisivas. A Unasul, União das Nações Sul-Americanas, é uma organização intergovernamental regional composta atualmente por 4 estados da América do Sul. Em seu auge, chegou a ter todos os 12 estados sul-americanos. Visa fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as 12 nações da América do Sul. Agora no Oceano Pacífico, a ilha de Bougainville. Com uma área de 9.384 km², Bougainville estaria entre os menores países do mundo. Ainda assim, seria um país quase igual ao Líbano, relevante politicamente no Oriente Médio. A população de menos de 300 mil poderia tornar o novo país governante, igual a outros estados do Pacífico, como Vanuatu e Samoa. O movimento de libertação de Bougainville começou na década de 1960, mesmo antes da Papua Nova Guiné se separar da Austrália, que aconteceu em 1975. A separação, no entanto, se intensificou em 1988, com uma disputa pelas minas de ouro e cobre no coração da maior ilha de Bougainville. De acordo com um relatório do Guardian, os moradores dizem que é injusto que a maioria dos recursos produzidos na mina sejam transferidos para Papua Nova Guiné. Houve protestos e o governo de Papua enviou tropas e soldados para conter os manifestantes, que fundaram o Exército Revolucionário de Bougainville e deram início a uma guerra civil. Na guerra, que durou até 1997, mais de 20 mil pessoas foram mortas, o que foi estimado em 10% da população de Bougainville na época. 3 anos depois, o Acordo de Paz decidiu que em 2020 seria o prazo para um referendo sobre a autonomia da região. Em 11 de dezembro de 2019, aconteceu o referendo. Bert Ahern, presidente da Comissão de Referendos de Bougainville, anunciou que 176.928 eleitores votaram, ou seja, mais de 98% dos participantes. Apenas 3.043 pessoas votaram por uma outra opção, que daria mais independência à região sem ter independência em relação a Papua Nova Guiné. Os eleitores da ilha de Bougainville endossaram fortemente a independência da região. A votação histórica encerra o processo de paz de décadas, após o conflito armado que deixou 20 mil pessoas mortas antes do cessar-fogo em 1998. Hoje é conhecida como região autônoma de Bougainville, com poder de autogoverno. Porém, podemos dizer que é quase um país, pois Papua Nova Guiné ainda controla as minas de ouro e cobre da ilha, e é necessário também que Papua Nova Guiné reconheça oficialmente a soberania de Bougainville, o que ainda não aconteceu. Agora, a divisão ou partição da Bélgica em Flandres ou Valônia. A dissolução do Estado belga, por meio da separação da população de língua holandesa da região de Flandres e Bruxelas, dando-lhes a independência ou a adesão à Holanda, e a separação da população de língua francesa da região de Valônia e Bruxelas, dando-lhes a independência ou a adesão à França, está atualmente em discussão na imprensa belga e internacional. O conceito baseia-se nas tensões étnicas e socioeconômicas que acontecem há muito tempo entre as duas comunidades, bem como a continuidade geográfica e cultural da Valônia com a França e de Flandres com a Holanda. A Bélgica tem uma área de 30.526 km², 11.420.163 habitantes segundo o censo de 2018. Segundo estimativas, 59% dos belgas falam holandês, pronuncia-se Flamengo, enquanto 40% falam francês. A maioria dos 6,23 milhões de falantes de holandês vive na região norte de Flandres,
que tem uma área de 13.625 km², e uma população de 6.589 milhões segundo o censo de 2019, enquanto que 3,32 milhões dos falantes do francês estão concentrados no sul, na região da Valônia, que tem uma área de 16.901 km², e uma população de 3,644 milhões segundo o censo de 2019. A região de Bruxelas capital, que tem uma área de 161 km², que tem uma população de 1,209 milhões segundo o censo de 2019, fala oficialmente as duas línguas, mas 85% da população fala francês. Além disso, 73 mil pessoas do leste da Valônia fazem parte de uma pequena comunidade de língua alemã. Nossa, são muitas línguas faladas em um único país, não é mesmo? O que você acha? Seria melhor fazer a separação da Bélgica segundo as línguas faladas para melhor organização da região? Deixe aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber sua opinião. Voltando à região, graças ao grande poder político e econômico da França, o francês tornou-se língua oficial em toda a Bélgica em 1898. Apesar da forte reação de Flandres, o holandês não foi declarado oficial na região até 1921. Soma-se a isso a influência francesa em Bruxelas, uma cidade onde até 1950 o holandês era a maior das línguas, hoje falada por apenas 15% da população. Além disso, embora a região francesa tenha se destacado pelo crescimento econômico durante o século XIX, a indústria de Valônia declinou e Flandres cresceu rapidamente no século XXI e levou a uma dependência excessiva de sul a norte. Embora a dissolução de um Estado-membro da União Europeia possa levar ao reconhecimento automático das regiões resultantes como novos países, há divergências na Europa sobre sua conveniência, pois acredita-se que poderia ser uma maneira de promover ainda mais a separação regional, como por exemplo o País Basco e a Catalunha na Espanha ou a Escócia no Reino Unido. Nesse sentido, e dada a diversidade cultural do povo belga e sua semelhança com os países vizinhos, alguns círculos conservadores propõem a dissolução do Império Belga e sua integração com esses países vizinhos. Flandres seria integrado na Holanda, Valônia na França e a comunidade que fala alemão no leste da Valônia seria integrada à Alemanha. Sugere-se também que, nesse caso, a cidade de Bruxelas se torne um assunto de Estado diretamente controlado pela União Europeia, que atuaria como capital da União. Agora, a nova República Independente da Califórnia. O estado da Califórnia tem uma área aproximada de 424 mil km², população de 39 milhões de habitantes segundo o censo de 2020. Os Estados Unidos têm uma área de 9.371 mil km² e uma população de cerca de 331 milhões de pessoas segundo o censo de 2021. Os partidários do Movimento pela Independência da Califórnia, batizado de Calexit, deram o primeiro passo em seus esforços para a tentativa de se separar dos Estados Unidos, apresentando uma proposta para um referendo no gabinete do Procurador-Geral dos Estados Unidos, informações da agência ANSA. O Calexit aconteceu no mesmo ano em que o povo do Reino Unido decidiu sair da União Europeia, no histórico Brexit. A ideia de se separar da Califórnia, porém, surgiu em 2014 e a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 8 de novembro reacendeu o sonho do partido de tornar a Califórnia um estado independente e soberano. Os Estados Unidos não viram um movimento divisório em sua história desde 1860 e deixar a Califórnia é tão inimaginável economicamente que é difícil prever a magnitude do impacto caso isso ocorra. Os partidários do Calexit dizem que querem deixar os Estados Unidos porque, segundo eles, seu estado é a sexta maior economia do mundo. Seus cidadãos pagam mais impostos do que recebem do governo americano, e eles são tradicionalmente diferentes culturalmente dos demais cidadãos do país. O primeiro passo dos participantes do Yes California Campanha Independente foi apresentar um documento para a criação de um plebiscito,
Para ser elegível, no entanto, deveria obter pelo menos 500 mil assinaturas para comparecer às eleições estaduais. Além disso, somente se pelo menos 50% dos eleitores da Califórnia votarem em um referendo e mais de 55% deles responderem sim à pergunta: a Califórnia deve ser um estado livre, soberano e independente, o documento funcionará. Se o plebiscito for aprovado e o Calexit obtiver a maioria, o partido disse que vai exigir a criação de uma nova República Independente da Califórnia e uma nova filiação à Organização das Nações Unidas. Esses foram os novos países que podem surgir parte 2. Daria para fazer a parte 3 desse vídeo, pois ainda há muitos possíveis países que podem surgir. Não colocarei aqui todos porque o vídeo ficaria muito grande. Deixe nos comentários se você gostaria da parte 3 desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal, pois estamos nos esforçando muito para poder trazer conteúdos cada vez melhores, e sua inscrição é muito importante nesse processo. Também deixe seu like, pois isso fortalece muito o canal. Compartilhe com os amigos para ajudar a espalhar esse conhecimento e deixe um comentário com sua opinião, crítica ou elogio. Eu leio e respondo cada um deles. E aqui na descrição deixei o link de um e-book chamado Geopolítica das Guerras. Trata-se das guerras que mudaram o mundo para sempre. Nele você vai encontrar com detalhes todos os países que participaram e o que os motivaram, com ilustrações incríveis. Você vai se surpreender. Meu muito obrigado por você assistir até aqui e vejo você no próximo vídeo aqui no canal Saber Sem Fronteiras.